Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, toca num ponto bem delicado e complexo, né? A ideia de como traduções diferentes da Bíblia poderiam, pelo menos na visão do autor, acabar introduzindo perspectivas humanas ou, como ele chama, heresias. A nossa fonte aqui é um artigo, Heresias V, e o nosso objetivo é tentar entender o argumento principal que ele traz, sabe? Principalmente aquela comparação histórica que ele faz entre o tal Textus Receptus e o texto de Westcott Hort, e como isso, para a fonte, se liga às traduções bíblicas que a gente encontra por aí. Bom, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, o artigo já define o que ele entende por heresia, né? Seria tipo uma verdade que foi relativizada, Uhum. ajustada para o interesse humano. E o curioso é que ele diz que isso pode surgir até do uso do próprio texto bíblico. Ele até cita lá aí Pedro, capítulo 2, sugerindo que a palavra pode ser base firme, mas também pedra de tropeço, uma dualidade interessante. Exato, e esse ponto é assim, fundamental para o que vem depois no argumento, né? A tese central ali da fonte é que certas revisões e traduções não seriam atos neutros, sabe? O foco vai todo para cima de Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort, lá de 1881. O texto descreve eles assim como líderes anglicanos importantes, professores em Cambridge. Certo, figuras de peso. Sim, mas ao mesmo tempo, a fonte afirma que eles não acreditavam na inspiração divina da Bíblia da forma tradicional, entende? Diz que eles se alinhavam mais com uma filosofia alexandrina, que, segundo o artigo, já via a Bíblia como adulterada. É interessante essa tensão que o texto aponta, né? Entre a posição deles na igreja e essas supostas crenças. Uhum. E fazendo um contraponto forte a isso, o texto joga a luz sobre o Textus Receptus. Ele é apresentado ali como a base textual grega, tipo, mais pura, mais consistente, usada por séculos. A base tradicional, né? Exato, a base para a tradução do João Ferreira de Almeida aqui para o português e da King James lá para o inglês. A fonte até afirma que 99% dos mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento que a gente tem hoje dariam suporte para ele. É um número bem expressivo que eles colocam. Com certeza. É uma afirmação forte sobre essa predominância. E aí, do outro lado dessa balança, a gente tem o texto Westcott Hort, o texto WH. O argumento da fonte é que, embora chamado de revisão, na prática foi uma nova versão mesmo, sabe? Baseada em manuscritos diferentes e em menor número. Ah, entendi. Menos manuscritos e diferentes. Isso. E que teriam, segundo o artigo, milhares de divergências entre si só nos evangelhos. Ele cita especificamente o Codex B, o Vaticanos, e o Codex Sinaíticos. O texto WH, ainda segundo a fonte, teria apoio de só uns 45 manuscritos. Bem menos que os 5.000 do outro lado. Pois é. E teria quase 10.000 diferenças em palavras comparado com o Textus Receptus. 10.000. E a acusação principal que o artigo levanta é que essa mudança toda teria um efeito teológico, sabe? Qual seria? Deslocar o foco que estaria em Cristo para algo mais humanista. Para a gente entender a força desse debate que a fonte descreve, é bom lembrar que, para muita gente, a questão é se o texto que lemos hoje é a palavra divina preservada perfeitamente ou se sofreu mudanças humanas, né? Sim, a questão da preservação. Daí a importância que se dá para qual família de manuscritos é a mais fiel, entende? É o cerne da questão para eles. Faz sentido. E para reforçar esse ponto, o autor do artigo ainda cita o Salmo 12, versículos 6 e 7, falando da pureza das palavras de Deus, da necessidade de guardá-las. Uhum. E ele conclui dizendo que, na visão dele, claro, versões como as da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil seriam mais fiéis, Por quê? Qual o critério dele? porque elas usam o Textus Receptus para o Novo Testamento e o texto massorético, que é a base hebraica tradicional para o Antigo Testamento, buscando, assim, na visão do autor, manter essa pureza original que ele defende. Então, tentando resumir essa perspectiva que a gente analisou hoje, que vem desse texto Heresias Vi, o que a gente tem é o retrato de um conflito, né, entre duas tradições de manuscritos bíblicos. Uma batalha textual, quase. Exato. De um lado, o Textus Receptus, que o artigo coloca como o padrão histórico, o fiel. Do outro, essa tradição ligada ao Westcott Hort e aos manuscritos de Alexandria, que a fonte descreve como, bom, como quem introduziu mudanças com um viés mais humanista. É uma visão bem específica sobre algo que parece simples, mas é mega complexo. Traduzir a Bíblia. E mostra como escolhas que parecem técnicas, né? Tipo, quais manuscritos usar.
podem ter consequências teológicas profundas, segundo o argumento. Exatamente. E essa análise toda deixa a gente com uma questão maior, que vai além do artigo em si, né? Que é, como essa escolha das fontes textuais, dos manuscritos base, acaba moldando não só a tradução, mas a interpretação e até a autoridade de um texto sagrado. Boa pergunta. E quais critérios definem o que é uma versão pura ou fiel? Isso varia muito, né? Varia demais. E como os contextos históricos, as descobertas que vão surgindo, as correntes de pensamento de cada época, como tudo isso continua alimentando esses debates, sabe? Debates sobre a transmissão e a interpretação de textos tão antigos. É algo que não para. Fica aí, né? Uma reflexão sobre a própria natureza dinâmica da história desses textos. Algo para a gente continuar pensando.